Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para falarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que nasceu do nosso reencontro e as três amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. Gente, hoje a gente vai falar sobre maternidade, sobre amor e recomeço. A nossa convidada super especial, ela passou por um momento de dor, né, Ká? Profunda, realmente. Mas ao mesmo tempo ela encontrou formas de ressignificar a sua história. E ela veio aqui com a gente compartilhar, dar esse testemunho de coragem, fé e acolhimento. Então fiquem com a gente até o final. Se você curte o nosso conteúdo, clica no coraçãozinho, se inscreve no nosso canal ou envia esse vídeo para alguém que você sentir aí no coração, que vai tocar o coração da pessoa também. Esses atos ajudam a gente a continuar produzindo esse conteúdo de graça para vocês. Então bora lá, gente? Bora! Exausta. Cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais! Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele! Ai, Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, o Leozinho. E hoje quem tá aqui com a gente é a Carol Prado. A Carol, ela é psicóloga, psicanalista, casada com o Marcelo. Ela é mãe do Gabriel e também de um bebê muito, muito especial que partiu cedo demais, o Bruninho. Carol, é uma honra ter você aqui. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço poder estar aqui nessa oportunidade. Seja muito bem-vinda e o espaço é seu. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês. É uma honra ter você aqui, viu, Carol? Toda essa força e coragem. Então, assim, pra quem ainda não conhece a história da Carol, pra quem não te conhece, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua história de vida, a sua trajetória com a psicologia, a sua formação, a sua família, de maneira introdutória pra gente poder começar a contar a sua história. Tá bom. Então, eu sou formada em psicologia há 20 não. Faz 20 que eu entrei na faculdade, mas eu sou formada há 15. Me formei em 2010, isso, 15 anos. Me formei pela Unesp, lá em Assis, e a psicanálise já começou na minha vida desde a faculdade, porque era um campus onde era a área mesmo de ensino teórico, então desde lá é algo que faz parte da minha vida. Me formei então em 2010, passei pela PAI, tive contatos com criança com síndrome de Down lá, né? Coincidência ou não. E trabalhei lá por 3 anos, depois passei um tempo fora do Brasil, numa experiência de intercâmbio. Onde, cara? Nos Estados Unidos. E estudei por 6 meses, depois quando eu voltei retomei a carreira. E aí que de fato eu fui começar a investir na clínica, que é onde eu trabalho hoje, só com a clínica. Trabalhei em alguns projetos também em escola, com a parte da educação, e hoje, principalmente depois da maternidade, acho que tem o lado bom e o lado não tão bom assim de ser autônoma, mas pensando assim, em filhos e agenda flexível, ter a clínica acaba sendo melhor, mais funcional, você consegue conciliar a agenda, conciliar com o filho, ainda que flexibilidade de horário, né? Você consegue fazer os seus horários. O Gabriel, que é o mais velho, que tá com 4 e 5 quase, eu fiquei com ele em casa até os 3 anos. Então eu tinha a rede de apoio das avós para me ajudar e fui retomando a carreira assim bem vagarosamente. Aí depois, com a segunda gestação, já foi um pouco mais difícil de voltar assim tão rápido para a clínica. Voltei esse ano depois da perda do Bruno e tô devagarinho retomando esse ano aí de 2025. Fazendo uns caminhos. Refazendo. Né? Tive algumas formações depois também da graduação. Fiz uma formação em psicanálise. Tinha iniciado uma pós em psicanálise também o ano passado, em clínica psicanalítica, mas precisei interromper quando o Bruno nasceu prematuramente e não consegui voltar, porque rotina com 2, estudo, foi um pouco complicado. E depois internação, tudo que a gente precisou passar, não deu, não cabia, não tinha espaço mental, não tinha espaço no relógio.
E aí depois, esse ano, eu comecei a estudar outras coisas, né? Sobre luto perinatal especificamente. E a vida foi levando por outros caminhos, né? Mas a psicanálise continua sempre aqui no coração. Acho que, em resumo, é isso. Muito bom. De maneira muito sucinta, é Sim, tudo isso. Ô, Ká, e vamos começar a contar mais profundo essa história sua, né? Você recebeu já o diagnóstico do Bruno, da síndrome de Down, né? Na gestação, né? E da cardiopatia também. Sim, Né? sim. E como que foi vivenciar isso já na gestação? Porque a gestação já é uma situação, né? Que De traz, mudanças, né? de mudança. De insegurança também, né? Que a gente fica com aquele sentimento, né? E ansiedade. Vulnerabilidade, né? Acho que a palavra Eu acho que é isso vulnerabilidade mais forte, né? E aí você vivendo ainda tudo isso, né? Conta pra gente. Bom, o Bruno não foi planejado, ele foi desejado depois de um processo, mas foi uma gestação que eu não sabia que eu estava grávida. Então, eu resolvi fazer um teste, meu marido falou, vamos fazer o teste, vamos mijar no palitinho, ele falou, porque estava atrasada a menstruação, mas como não é cravadinha, né, meu ciclo, eu falei, tá bom, vamos fazer, mas eu não tô grávida. Porque o Gabriel ia começar a escola, eu ia voltar a cuidar de mim, voltar pra academia, tinha começado aquele curso, então era um momento que eu ia voltar a olhar pra mim, né, depois de 3 anos. E aí descobri que eu tava grávida do Bruno. No começo eu fiquei meio brava, porque ele atrapalhou os meus planos, mas enfim, fui fazer exames, e aí no primeiro morfológico, com 12 semanas, 13 semanas, a gente vai achando que tá tudo bem, mas lá no fundo, rezando para que não tenha nenhuma surpresa. E eu pedi para minha mãe ir comigo no exame porque eu tinha uma apreensão de aparecer alguma alteração. E ela foi e eu levei o Gabriel junto para ele ver o coraçãozinho do irmão. Eu já tinha feito um primeiro exame quando eu descobri que eu estava grávida e levei o Gabriel nesse. E aí a médica fez todos os exames. Quando ela terminou, ela falou, então. A minha sensação é que eu estava flutuando e assistindo, assim, como uma espectadora, me vendo de fora. Tem uma alteração aqui, explicou. Nossa, ela foi, assim, muito cuidadosa, muito respeitosa na forma como ela conduziu aquilo, graças a Deus. E aí ela disse que tinha aparecido 2 alterações, né, no osso nasal, que poderia ser hipoplásico, que é quando está diminuído, ou ausente. E uma alteração na translucência nucal, que estava aumentada do valor que é o valor de referência para a normalidade, né? E ela falou, o que isso pode significar? Pode significar uma síndrome, a mais comum, a síndrome de Down, ou cardiopatia. Eu sugiro que vocês façam um exame chamado NIPT, que é uma coleta de sangue materno, onde você vai ter um exame de rastreio que vai detectar com quase 100% a possibilidade da síndrome. Aí eu saí, né, transtornada. Na hora que eu cheguei na sala de espera, eu encontrei uma amiga que viu a situação e pegou o Gabriel no colo, assim, aí eu e minha mãe, a gente pôde viver aquele momento, assim. E aí foi um processo de elaboração, né? Aí contei pro Marcelo, aí a gente ligou pro até então obstetra, que não foi nada acolhedor. Falou sobre, aqui no Brasil não pode abortar, mas em nenhum momento a gente estava pensando em abortar. Era só uma questão assim de... não dá pra romantizar e falar assim, pode ser que eu tenha um filho com alguma questão diferente. Assusta, porque a gente idealiza, né? Aquele filho, entre aspas, perfeito. E aí a gente foi elaborando, isso foi numa quinta-feira. Na sexta a gente foi tomar um café pra dar uma esparecida, eu, Marcelo e minha mãe sempre muito participando de tudo. E aí quando a gente tava ali, era naquele que fechou o Supremo, ali na avenida do shopping, entrou uma amiga nossa que tem um filho com síndrome de Down. E a Marcelo, senta aqui, Érica, senta aqui que a gente precisa conversar, a mãe do Matias. E aí, ele falou, a gente fez o exame ontem, ela já sabia que eu tava grávida, e pode ser que o Bruno tenha síndrome de Down, a gente já sabia que era um menino. Ela, mas e daí? O que tem?
Porque ela já tinha passado pelo processo de aceitação e ela descobriu também no momento da vida dela ali. E aí a gente foi se acalmando, eu passei a estudar sobre a possível síndrome de Down, repeti o exame de morfológico, apareceram as mesmas alterações e fomos acompanhando. Aí eu precisei mudar de obstetra porque eu não me sentia mais segura com aquele que não me acolheu, não acolheu meu marido naquele momento, porque ele falou uma coisa que pra mim foi muito séria. Não acho que cabe citar nomes, porque foi uma experiência, né? Mas ele falou que a chance de eu perder minha filha na gestação era muito grande, porque provavelmente ele era cardiopata ou tinha uma síndrome de Down, ou de perder quando ele nascesse. E assim, achei muito determinista da parte dele. Falar algo assim que ninguém sabe, né? Só Deus sabe. E às vezes não é exatamente o que fala, mas como fala, né? Que foi? De repente a abordagem, olha, numa situação assim, existe um risco assim, assado, mas ó, joga no colo, né? A gente já tá ali vulnerável, a gente tá processando. Como vocês disseram, a gravidez, né, é uma fase que a mulher fica muito sensível, então muito. Faltou esse cuidado. E aí a gente optou por mudar de obstetra, ele foi muito mais acolhedor, falou sim, que era uma gestação de risco, pela síndrome que muito provavelmente estava ali se apresentando. Fizemos o NIPT, deu lá que era síndrome de Down, muito provavelmente, porque esse NIPT ele rastreia síndrome de Down, síndrome de Patau e síndrome de Edwards. E a do X frágil e uma outra que eu não lembro agora. E aí, quando eu abri o envelope e vi que era síndrome de Down, eu respirei aliviada. Porque as outras síndromes são muito mais complexas, muito mais comprometimento para a criança. Então, naquele momento, até o primeiro morfológico, até ter essa confirmação, a gente vinha passando por essa elaboração de aceitar, de desconstruir aquela coisa, nossa, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O fim do mundo foi a cardiopatia, na verdade. A síndrome de Down, a gente... Eu me sinto assim, sem romantismo, privilegiado por ter tido um filho com síndrome de Down, assim, escolhida. E aí, peraí que não tá nada linear, né, meu discurso. Não, fica tranquilo. Quando a gente teve essa confirmação pelo NIPT, aí a gente foi seguindo, aí o médico pediu pra gente fazer um ecocardiograma fetal, pela suspeita do problema cardíaco. Aí eu fiz dois, um com 20 e poucas semanas e outro repeti uma semana antes dele nascer. E aí confirmou que ele era a cardiopatia mais comum na síndrome de Down. 50% das crianças têm. Existe, né, uma relação? Tem uma relação. 50% das crianças têm cardiopatía e a maioria é essa que o Bruno tinha, que está associada à mesma síndrome, que é desvio de... DSAVT, me esqueci agora, gente, falei tanto isso na minha vida, mas ele tinha uma comunicação entre as câmaras, então tinha mistura de sangue, isso fazia ele se cansar, o pulmãozinho dele encharcava, que era o termo que os médicos usavam, então ele tinha que fazer uma cirurgia para corrigir e ter uma vida, ganhar peso, se desenvolver, e aí, por conta disso tudo, né, foi uma gestação... mais apreensível do que qualquer... Na verdade, a gestação do meu primeiro filho foi tranquila. A do Bruno, eu acho que pela tensão que eu passei, eu tinha dor. Tudo que eu não tive na primeira, eu tive na segunda. Tinha dor na lombar. Já é mais, assim... você já tem o primeiro, né? Então, num cenário perfeito, já é uma gestação mais complicada, sim, né? Sim. Ainda mais com mais coisas pra lidar. E foi assim, o diagnóstico... Eu acho, assim, que... Foi um privilégio ter descoberto na gestação, porque me permitiu me preparar, tanto do ponto de vista psíquico, né, de assimilar, de aceitar, de poder me informar e não ter uma surpresa. Eu conheci muitas mães, e isso assim, não é nada raro, que descobrem no parto que a criança tem, porque nos exames não acusa nenhuma alteração. E aí acontece um problema muito grande, que é o despreparo dos profissionais de portar aquela notícia para a família ali, sabe? Como se fosse um defeito que o seu filho tem. E não é um defeito, é uma condição diferente da maioria das pessoas, mas eu acho que foi importante, principalmente porque a gente teve o Bruno por pouco tempo, então
foi uma forma de... Hoje eu Você vejo... se sentir mais... E de me conectar, pra receber ele, né? Porque a gente fez muitos planos, sabendo que ele seria uma criança com necessidades específicas, de esperar por uma criança como ele seria, né? Como ele foi, pelo tempo que ele ficou aqui com a gente. Acho que... Carol, e teve um tempo também de internação aí, né? Teve. E como que foi pra você? Conta um pouquinho isso pra gente, porque assim, a hora que a gente fica ali no hospital, eu acho que daí é mais tempo pra você pensar, né, em tudo, e deve vir muito sentimento ali dentro também. Eu queria saber o que você ficava pensando, como que foi pra você esse tempo de internação. O Bruno internou com 2 meses e meio. A primeira internação foi porque ele iniciou as medicações do coração e aí descompensou o organismo. Aí precisou internar, ajustar a medicação. E como ele não ganhava muito peso por conta dessa questão cardíaca, ele colocou uma sonda para ajudar na alimentação. Porque aí ele não ia ter o esforço de mamar, mesmo que na mamadeira, e não gastar caloria. Então foi uma internação rápida, tranquila, a gente voltou para casa. Foi uma semana, de uma segunda até uma sexta. Foi tranquilo, assim, um pouco assustador, mas a gente entendeu que era pro bem dele. Aí ele passou uma semana em casa, a gente se adaptando a essa questão da sonda, internamos de novo porque ele teve uma virose e aí descompensou o coração. Eu achei que seria mais uma internação de uma semana, mas foi uma internação até o fim da vida dele. E... viver dentro do hospital não é fácil, não. Eu acho que muitas coisas passaram pela minha cabeça, desde questionar Deus, se apegar e fazer dele seu melhor amigo, rezar para todos os santos que você conhece, ver muitas coisas dentro de uma UTI. Aqui em Jaú a gente ficou por 29 dias e lá em Ribeirão, onde o Bruno fez 3 cirurgias, a gente ficou de final de novembro até começo de janeiro. Deu 39, 40 dias, não lembro agora. Não sei, assim, dizer o que se passava pela minha cabeça. E quais foram, assim, teve algum aprendizado que você conseguiu tirar nesse tempo ali que você esteve no hospital? Eu não sei, alguma coisa que ficou assim no seu coração nesse período? Que a gente não controla nada. Acho que a gente sabe, né? Mas eu vivi na pele, assim. Mas a gente sente na pele, né? Que a gente não controlava nada, assim. E eu acho que foi uma experiência de viver a impotência, assim, ao máximo. Porque estar num hospital e um bebê, assim, recebendo tanta intervenção, era sonda disso, era remédio, era bomba de medicação, muitos detalhes, muitas coisas que foram surgindo. E você vê que você não pode fazer nada além de rezar, esperar, confiar, ter esperança. Porque o medo e a fé, a esperança caminhavam lado a lado. Eu sempre tive medo do meu filho não sobreviver, mas eu nunca perdi as esperanças de que poderia acontecer um milagre, de que... E assim, você vai conhecendo muitas mães ao longo do caminho que falam, é difícil, você tá no deserto, mas o deserto não é lugar de morada, de passagem. Bebês que passaram por coisas tão difíceis quanto o Bruno, então eu falei, tô no processo. É normal, você vai nomeando as coisas e pensando que, é difícil, mas a gente vai sair desse lugar. A gente saiu, só que o milagre, a cura não foi exatamente o que a gente queria, né? Foi ele passar o tempo que ele tinha que passar aqui com a gente e ensinar sobre... Acho que ele ensinou muito, sabe? Sobre amor, sabe? Sobre a fé, sabe? Um dia antes o Bruno morreu, eu não tinha mais o que fazer. Eu postei uma foto dele pedindo oração. E essa foto circulou, sabe, por lugares que eu nem imagino, assim. Eu lembro quando eu fui fazer a tatuagem dele, depois que ele faleceu, a moça que eu contratei falou, eu rezei pelo seu filho. Eu não te conheço, mas eu rezei pelo seu filho. E ele movimentou, sabe, tanta gente, assim. Mas, infelizmente, foi dessa forma a nossa história. Mas é isso. Tem algumas pessoas que vêm nesse mundo por pouco tempo, mas justamente para deixar tantas mudanças e tantas transformações dentro da gente. E a história dele com certeza foi essa. A missão dele.
Com certeza foi essa. Ele era um bebê muito assim, muito vivo, sabe? Depois, porque ele nasceu prematuro, ele dormia demais. Mas quando ele despertou para o mundo, ele era muito ativo, muito esperto, muito curioso. Os médicos entravam no quarto, e mesmo cheio de sonda, de monitor, isso, aquilo, ele tinha às vezes 3 sedações nele. Dizem que a criança com síndrome de Down é mais resistente à sedação, mas ele tava lá sempre, sabe, querendo. Então ele tinha uma vontade de viver, uma vontade de vencer, a resiliência, né, a palavra que a gente usa. E assim, até o último momento que ele teve com a gente, o coração foi a última coisa a parar. O grande causador de tudo, assim, de todas as complicações, que era o coraçãozinho dele defeituoso, foi o último a parar, que foi o último suspiro dele, assim. Então, ele foi um bebê, assim, muito... Ele falava pelo olhar, sabe? Ele tinha um olharzinho muito feliz. Tinha. Eu sempre lembro do olharzinho dele. Você falava, tem um olharzinho feliz. Eu lembro quando eu vi a foto que você postou pedindo oração. Ele tinha, eu não sei, ele tinha um olharzinho tão feliz que pra mim também não tinha dimensão dessa situação. Eu tava, tipo assim, não, agora ele vai fazer a cirurgia, ele tá... Pra mim ele já tava internadinho ali por conta do ganho de peso que ele precisava pra fazer a cirurgia da cardiopatia, né? Sim. Então, assim, lógico, se você se sentir à vontade e quiser trazer um pouco desse momento da despedida, porque... Eu não sei, é uma coisa que não dá pra gente ter dimensão. A gente falou aqui num outro episódio que a gente não consegue mensurar tamanho de dor alheia, né? Mas eu acho que não tem nem como a gente tentar mensurar a dor da perda de um filho, porque foge da famosa ordem natural, né? E em um cenário assim, que você veio se preparando, que nem você trouxe, você teve o preparo na gestação, você já esperava por uma criança especial, você já esperava por uma cirurgia, que, né, tipo assim, um bebê precisa operar, já é um negócio que a gente fala, meu Deus. Então você veio se preparando e mesmo assim a coisa foi, entre aspas, saindo do trilho, né, fugindo do seu controle e infelizmente calhou nesse momento da despedida. Então se você se sentir à vontade e quiser trazer um pouco pra gente esse momento da sua volta pra casa. Você tem um outro filho que estava esperando, que, né, esperou pelo irmão, enfim. Trazer um pouquinho dessa situação pra gente, como foi. O Bruno faleceu esse ano, então, dia 3 de janeiro. Eu falo que ele teve a bondade de esperar o ano virar, porque eu sou festeira e imagina se ele falecesse num final de ano, num Natal, num Ano Novo, o quanto ia ser difícil ressignificar tudo isso. E foi difícil esse período de internação em Ribeirão Preto. Em Jaú era mais tranquilo, estava na minha cidade, tinha apoio da família. Mas em Ribeirão, a maior parte do tempo, tive a ajuda do meu marido, da minha mãe, que dividiram o posto ali do hospital, mas era mais eu. Então foi difícil esse período de estar com o coração realmente dividido, de um filho aqui e do outro filho comigo ali no hospital, porque precisava mais de mim, né? E quando o Bruno faleceu e eu voltei pra casa, foi assim, eu queria muito voltar pra casa, muito voltar pra rotina, eu sonhava com a alta, eu vi muitos bebês tendo alta, indo pra casa, e eu falava, quando vai chegar a minha vez? Eu lembro, aqui em Jaú, ainda perguntando pra uma médica, um dia que uma bebê prematura extrema teve alta, falei, e a minha vez, quando vai chegar? Ela, calma, vai chegar a sua vez. A gente foi pra Ribeirão e chegou a minha vez de voltar pra casa, só que sem o meu filho, né? E voltar pra casa foi, ao mesmo tempo, um alívio, mas assim, você ter que olhar pra aquela rotina que ainda tava cheia de lembranças, cheia de sinais de que meu filho tinha passado por ali, mas não tava mais ali. De planos, né? Planos futuros, sabe? Também. A banheira, lá no box do banheiro, que a gente nunca mais ia usar, o leite que ele tomava pra ganhar peso, as mamadeiras. Como quando qualquer pessoa morre e tudo fica ali, né? O registro de que ela fazia parte daquela rotina. Então, os primeiros dias foram terríveis, assim, muito, muito difíceis. Eu já perdi algumas pessoas na minha vida e eu acho que perder um filho não tem nada que supere, realmente, assim. Eu já estudava sobre isso por estudar psicanálise, porque acho que todo mundo aqui é mãe e sabe o quanto que a gente investe, né, emocionalmente num filho, desde
que eles nem existem. A gente sonha com o filho, sonha o que ele vai ser, como ele vai ser. E quando a gente perde esse filho que a gente botou tanto amor, tanto desejo, fica um vazio muito grande, né? Um buraco imenso, assim, que nada vai preencher. Mas a gente tem que continuar de alguma forma, né? Não tem como fugir. E eu venho tentando sobreviver desde então, com dias mais fáceis, dias mais difíceis. Acho que é um processo vitalício, né? Exatamente, para a vida toda. As pessoas falam, você vai superar o luto, você vai superar. Não dá para superar, sabe? É uma coisa que para sempre vai fazer parte da você, acho que qualquer luto, né? Mas sim, qualquer luto. Porque mas acho que principalmente um luto que sai da ordem natural. Sim, né? eu acho que é mais chocante, né? Mais assim, impactante. Então a gente, eu costumo dizer que no início a dor, ela é como se a gente fosse só dor. A dor toma conta do nosso corpo por completo, mente, corpo. Algumas pessoas relatam até dor física, de tanto que dói, né? E com o tempo, com a vida se refazendo, a gente vai encontrando um lugarzinho para essa dor se acomodar. Então ela continua ali, porém ela não é mais tão gigantesca, né? Mas tem dias que por algum motivo besta, ela vai assim se escancarar. E tem dias que você vai sorrir, você vai se sentir feliz. Afinal de contas, eu tenho outro filho e muitas vezes eu penso, ele tá vivo, ele tá aqui, então eu preciso honrar ele também, né? Ele também precisa de mim, ele também tem coisas a me ensinar e coisas a aprender comigo. Não que seja fácil, né? Mas isso daí faz ficar um pouquinho mais fácil, né? Por você ter essa força ali do seu lado. Sim, dá uma força sim. Que, você querendo ou não, você tem que estar ali. Sim, né? ele precisa, né? Sim. A criança precisa da gente. Sim, com certeza. E também ele dá uma motivação diferente para você, né? Sim. Superar não, né? Lidar com esse momento, lidar, né? seguir lidando, né? Porque é uma coisa que que nem eu acho que você trouxe. Hora ou outra vem uma lembrança, vem um plano, planejei tal coisa, era pra ele estar nesse momento junto. Sim. Seria dessa forma porque ele estaria junto, agora será dessa outra forma. É uma constante, né? É o famoso ressignificar, né? Ressignificar. Readaptar, recalcular a rota, porque eu acho que esse primeiro ano é um ano muito difícil, porque é um primeiro ano que não foi, porque ele teria feito um ano em agosto, então a gente pensava em fazer uma festa de aniversário, a gente pensava nos meses que ele iria se desenvolver na cirurgia, e nada disso foi possível. Então você vai vivendo esse um ano na falta, né? Naquilo que você planejou, naquilo que ficou no ideal, e não no que você tem, que é a ausência. As pessoas falam que é difícil você amar à distância, porque o amor vai estar sempre comigo, né? Tanto que quando o Bruno teria feito um ano, a gente comemorou um ano que ele chegou na nossa vida. Ele não tá aqui, a gente cantou parabéns, comprei bolo com vela, tudo. Meu filho, como eu adoro cantar parabéns, porque assim, ele não tá fisicamente aqui, mas é um ano que ele chegou e ele sempre vai fazer parte da nossa história, né? Dos ensinamentos que ele trouxe, da dor que ele trouxe também. E assim eu espero conseguir fazer todos os anos, né? De celebrar os anos da chegada dele na nossa vida. Forte. Ai, gente do céu. Pausa pra gente aqui pausa, também. Pausa emocional. Só posso dizer, eu não consigo nem fazer a pergunta aqui, tô quieta aqui. Só queria dizer que, nem sei o que dizer, só dizer que você se sinta acolhida e abraçada por nós, outras 3 mães aqui, só isso, nem porque ouvir isso dói, sabe? Em cada mãe é real essa situação de que a gente fala, uma mãe perde, outras também perdem, porque gente dói, sabe? Escutar. Então, tipo, se sinta, sinta essa nossa empatia, assim, sabe? Esse acolhimento, acho que é isso mesmo. Ai,
É isso, Karen. Assim, e ver você, quando você chegou aqui hoje, sorridente e tal, não que seja fácil, que eu tô querendo romantizar a situação, mas assim, eu só conseguia pensar, gente, que mulher, sabe? Forte, né? Você tá de azul, eu reparei tudo isso, assim, falei, gente, olha, como pode, né? Ela tá forte, assim, tá com esse azul, dizendo, estou em paz, né? Talvez porque você realmente fez tudo isso, né? Se preparou e deu todo o amor necessário pra ele na vida que ele precisou ter, no tempo que ele precisou ter, e tipo, é tão intenso quanto se fosse 90 anos, né? Porque a gente sabe que a gente tem essa capacidade, né? Como mãe, né? É isso, né? Sei lá. Mas então, você, nesse ressignificar seu, pensou, teve uma ideia aí de correr uma meia maratona, né? Em comemoração, por abençoar, por louvar a vida do Bruno, né? Conta pra gente por que você teve essa decisão. Na verdade, não foi minha. Foi da madrinha dele, da Bruna. Nós somos muito amigos e a Bruna e o Lourenço, eles são os padrinhos do Bruno. E quando o Bruno ainda estava internado, a gente pensava em fazer uma corrida para celebrar a cura dele, que viria com a cirurgia. Como a vida mudou os planos, a gente resolveu correr em honra, em memória a ele, né? Porque ele foi um bebê tão forte, tão com garra, assim. E aí a gente falou, vamos correr então em memória a ele. E aí nos inscrevemos na meia maratona do Rio, que aconteceu em agosto desse ano. E eu iniciei, né, retomei os meus treinos de corrida no dia que o Bruno faria 5 meses. Ele faleceu dia 3 de janeiro, dia 14 de janeiro eu voltei às corridas. Que é um esporte que eu sempre pratiquei entre idas e vindas. Já, mas parei por N motivos, maternidade, filho, né? Gestação e tudo mais. E aí a gente começou os treinos e acho que ter esse propósito, assim, me deu um gás maior. Um gás, um objetivo. Sim. Só que é aquela coisa, essa corrida é por ele, né? Exato, exato. O esporte por si, ele sempre, né, ele libera. Tem os benefícios, né, da prática de esporte. E a cada quilômetro, porque o começo é muito difícil retomar, né? É mais difícil recomeçar do que começar. Sim. E a cada quilômetro que eu pensava em desistir, eu pensava, não, o Bruno lutou tanto, passou por tanta coisa, estava sempre ali, sabe? Não, vamos lá. E consegui manter a corrida até maio, quando eu tive a lesão. E aí, mais uma vez, a vida mudou os meus planos, né? Foi um ano, assim, peculiarmente desafiador. E aí eu tive uma lesão por estresse, né, do colo do fêmur incompleta, não foi necessário cirurgia, mas precisei ficar de andador, precisei parar com tudo, fazendo só o necessário, assim, trabalho, algumas coisas na casa, novamente rede de apoio, mãe, marido, filho às vezes, ajudava um pouquinho, e a corrida aconteceu, né? O pessoal continuou treinando, meu marido, os padrinhos dele, e a gente foi pro Rio da mesma forma, uniformizados. Eu me vesti como se eu fosse fazer a corrida, porém não fiz, né? Porque eu tive alta do andador, acho que 10 dias antes da corrida, uma semana. Então eu ainda estava um pouquinho dolorida, mas conseguimos cruzar a linha de chegada juntos, eu, o Marcelo, meu marido e meu filho, o Gabriel. E a gente levou um balão, simbolicamente, para representar o Bruno. Ideia de uma outra amiga que acompanhou tudo muito de perto. Então, foi, assim, mais uma etapa desse processo de luto, de concluir essa prova. E, assim, no meu processo de análise pessoal, eu entendi que... Porque eu sonhava muito com a alta do Bruno, né? Cruzar a linha de chegada. Da alta. A linha de chegada da alta. E não cruzei a linha de chegada da corrida do jeito que eu queria, mas cruzei da forma como foi possível, né? Caminhando com o meu marido e com os meus 2 filhos, né? Simbolicamente. Então, foi também mais uma experiência dentro desse processo que eu acho que me ajuda a passar por esse luto, sentir que de alguma forma eu honrei o meu filho. Tenho certeza que ele
tá, né, com a gente, de onde ele esteja, né, vendo assim que nós estamos tentando continuar, apesar de muitas vezes ser dolorido, ser difícil, e tantos sentimentos que vêm, né, no meio disso tudo. Eu ia até te perguntar, eu ia falar assim, a hora que você sofreu essa lesão, com certeza veio aquela frustração, né, de tipo, Muito. não vou conseguir fazer o que eu prometi. Foi outro luto, né? Foi outro, porque foi outro. essa relação também, porque te impossibilitou, né, de correr e de andar, de fazer, ficar com andador e tal. Sim. Então eu fiz relação também com a questão do tempo no hospital, estando, né, no hospital e preocupada ali com a casa, com o Gabriel, com o Marcelo, com a rotina de ponto alto, e depois essa questão, né, de mobilidade física mesmo, de estar mesmo fora do controle de novo. De tão novo, pouco tempo, de né? novo. De tão pouco tempo. E foi assim, eu acho que como a corrida me ajudava muito, por todos os benefícios e pelo lugar que ela ocupava, né, era como se eu botasse a dor ali no físico. E aí quando eu fiquei sem a corrida, dali umas 2 semanas, é claro que eu fiquei depressiva, precisei buscar ajuda, medicamentosa. E aí eu fiquei sem nada, né? Além de ficar sem nada, eu fiquei assim, sem poder fazer o básico. Eu lembro que na primeira semana eu andava com uma sacolinha na casa para carregar as coisas, porque eu não podia botar o pé no chão, então as 2 mãos estavam ocupadas com a dor. Então para cozinhar, para fazer as coisas da casa, você tinha que se virar, né? Minha mãe que arrumava a cama para mim, porque eu não conseguia me movimentar. E foi muito difícil estar de novo nesse luto, nesse lugar de vazio e a frustração de você não vai correr, você não vai fazer aquilo que você vinha treinando. Chorei, fiquei com raiva, fiquei... Imagino. Todos os sentimentos juntos e misturados. Questionamentos, sim, né, no porque né? foi assim, foi bem difícil, mas como tudo na vida a gente se adapta, se acostuma, né? E lindo isso, daí depois também de você falar que daí no meio de tudo isso, daí você se vestiu igual, Sim. foi pra lá igual. Eu vou, não vou correr, mas eu vou como se eu esteve lá, eu acho que mexe. peguei a medalha. Mais uma vez isso daí dentro de você, Sim. né? Eu acho que e tudo isso tem um impacto emocional importante, né? Porque não querendo dizer que a situação não seja difícil, mas eu acho que é muito aquilo que falam, tipo assim, a questão não é o que fazem com você, é o que você faz com o que fazem com você, né? Eu acho que você teria todos os motivos do mundo pra se entregar. Fala, meu, acabou, né? Mas a forma como você vem lidando, colocando um outro impacto emocional nisso. Tipo, não, eu vou ressignificar, eu vou continuar, eu vou lá, tem mais gente, tem o Gabriel, tem o Marcelo, tem eu mesmo, eu preciso me olhar, eu preciso me cuidar por mim, porque eu também mereço, né? Então é muito, não sei, é muito inspirador isso, assim, da gente olhar e falar, meu, ela tá atravessando, não é fácil. Não é fácil. A criança fica com uma febre, a gente fica desesperada e quer entregar as pontas e quer deitar em posição fetal e chorar, sabe? Então, te ver lidando com isso, assim, é muito... Eu falo, meu Deus, o tanto de impacto emocional que ela lida e vai, sabe? Vai batendo a bola no peito e chutando pra frente, porque é pra frente que vai o gol, né? Vai catando o cavaco, mas vai, né? Vai pra frente, é muito assim... Eu não consigo ter uma dimensão, assim, sabe? Esse simbolismo todo que você consegue trazer e ressignificar é muito... É difícil usar a palavra, é bonito de ver, porque é uma situação que ninguém queria estar vivendo, mas é bonito de ver a forma como você vem ressignificando isso, né? E você vai completar uma corrida aí daqui a pouco? Do jeito que em algum momento eu vou. E isso vai fazer parte, você vai finalizar dizendo, finalizei mesmo como eu queria, com certeza. Eu não vejo a hora de poder voltar a correr. Eu ainda não fui liberada, né? Mas eu já ouvi várias pessoas dizendo, né, que a corrida também é uma meditação, é a hora que você resolve muitos problemas. Né, é que você tá sozinho, porque você, né? Você entra naquele flow lá da corrida que às vezes você não sabe nem quanto tempo passou, não rola umas coisas assim. Sim. É maravilhoso, né? Inclusive, é um tratamento, né? É terapêutico, não é terapia, mas é terapêutico, né? Como falam. Eu gosto muito de escrever e muitos dos textos que eu escrevi vinha a inspiração na corrida. Sim, quando eu tava ali sozinha comigo mesmo, ouvindo Frei Gilson e as músicas que me inspiravam. Então, vinham uns questionamentos, textos muitas vezes
de frustração, né, por tudo, mas era no momento que eu tava ali comigo mesma, né, de forma muitas vezes desrespeitosa, eu já entendo, porque essa lesão também aconteceu porque eu forcei um pouquinho a barra, mas acho que é todo o contexto do lugar que a corrida tava ocupando, né, e eu acho algo importante de falar aqui, talvez até assim, para quem tá escutando e passou por alguma situação semelhante, né, pelo menos do meu processo de luto, até eu acho que o momento da lesão era muito Bruno. E depois, quando eu me lesionei, precisei me retirar de praticamente tudo, foi um momento de olhar pra mim, de me cuidar, sabe? Tanto que muitas vezes eu sinto, será que eu tô esquecendo do meu filho? Não é possível esquecer, mas porque eu precisei fazer esse movimento de me cuidar pela lesão, de cuidar da saúde mental que não tava legal, né? Então, assim, eu precisei deixar ele um pouquinho ali, porque eu precisava... Porque, assim, às vezes eu me sinto egoísta, mas eu tô viva, então eu preciso ter condições de estar viva, sabe? Exato, Carol. Mas isso é culpa nossa, gente. Sabe? Como se eu estar bem, assim, e a gente tocando da vida. Tá bem, então eu esqueci. Então eu superei algo que é insuperável. Porque eu tô fazendo uma viagem legal, porque eu tô comendo uma comida gostosa, eu tô rindo, eu tô errada E porque aí, eu perdi o meu como filho. O Bruno gostaria de te ver, né? Sim, exatamente. Se você buscar qualquer religião, é isso que eles vão te dizer, né? Ele quer que você esteja bem, você tá aqui. Você tá aqui, é o que você falou, eu tô viva, eu preciso continuar. E ok, você continuaria viva, deprimida, largada numa cama, entregando os pontos. Você continuaria viva por um tempo, mas viva de maneira ali, né? Morta-viva, né? Tipo ali, né? Vegetando, vamos dizer assim. Então é muito importante esse ponto que você trouxe. Até a gente já conversou, né, no off sobre a questão de procurar ajuda mesmo, ajuda médica e tal. E se precisar entrar com medicação, se precisar buscar uma terapia, uma psiquiatria, alguma coisa. Gente, é um negócio que mexe. Mexe muito. Você falou, eu voltei a correr, tava liberada. Mas tem a questão do puerpério. O puerpério por si só já é uma avalanche dentro da gente, né? De sentimentos, de emoções, de hormônios. Questão física mesmo, o órgão voltando pro lugar e tudo mais. E aí vem uma questão emocional tão grande. Então é passinho por passinho ali, né? E contar com toda a ajuda que precisar mesmo. Não ter esse... Vai ter, porque é natural, a gente é mãe, essa culpa, esse medo, esse questionamento, ele vem. Mas não se entregar a ele. Sempre pensar, né? Tipo assim, o que o Gabriel quer ver? Qual é a mãe que o Gabriel merece? Qual é a mãe que o Bruno merece? É a mãe inteira, mesmo que o caquinho, que tenha quebrado e tenha colado o caquinho. Mas agora tá inteiro, de um jeito ou de outro tá inteiro. Remendado, mas tá inteiro. Acho que é isso que a gente se sente, né? Sim. Que, assim, né? Eu digo que não se compara, obviamente não se compara, mas eu perdi 2 gestações. E quando você fala, me traz muito os meus sentimentos, né? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas perdeu o bebê, né? Mas são 2 filhos meus que não estão aqui, que estão na espiritualidade. Então eu trago muito isso. E tipo, eu já contei outras vezes aqui, o que me dava força depois da minha segunda perda era o meu filho Rafael, que tava lá e que eu tinha que sorrir, brincar com ele e tudo mais, né? Tinha que dar conta, né? Assim, não que tinha, né? É que a gente quer isso também, né? Que queremos estar bem pros filhos, pros que estão aqui, né? Mas acho que é isso, acho que a força deles de ter eles que traz essa motivação, né, forte também. Mas aí, cá, vamos trazer então um pouco de mais ressignificados que você foi trazendo, né? Que foi você voltar à psicanálise e trazer agora uma pós-graduação em luto perinatal, né? Tudo isso você veio pensando e que hora fazer, que hora trazer isso de novo, né? Tudo junto com a corrida aí, né? Conta pra gente. Então, eu acho que nada é por acaso nessa vida, né? E logo depois que o Bruno faleceu, acho que por volta de fevereiro, um instituto que eu já tinha feito uma outra formação mandou essa
propaganda, né, que ia ser lançada essa primeira pós em luto perinatal do Brasil. E pensei, será que eu faço? Acho que não sei se tem campo para isso. Primeiro pensando num ponto mais assim, profissional. Aí aquilo ficou martelando na cabeça, vou fazer, vou estudar. Pensando inicialmente por mim, pela minha experiência, para entender o que eu estava passando, ver mais na teoria o que era esse tal de luto, né? E comecei e me encantei pelo tema, porque eu penso assim que a vida é feita de lutos, né? Simbólicos, tudo é luto. Quando alguma coisa não acontece como a gente idealizou, planejou, é luto. Quando tem uma separação, uma mudança de emprego, uma reconfiguração familiar, tudo é luto. Então a gente vive elaborando esses lutos. Então entender o luto mais dolorido, que é o definitivo por morte, e talvez transformar isso em uma prática clínica, passou a fazer sentido. Mas óbvio que no meio desse processo não foi fácil estudar sobre luto, porque mexeu com as minhas feridas ainda abertas. E eu precisei, inclusive, não sei se eu precisei, mas isso aconteceu naturalmente, dar um tempo dos estudos. Eu voltei essa semana passada a estudar, porque junto com a lesão, com a depressão que ficou mais intensa, precisei, nos autocuidados que eu precisei ter comigo, deixar de olhar um pouco para essas coisas, sabe? Mas eu continuo, assim, achando um tema encantador, embora difícil, e um tema, inclusive, como a Mari falou, que muitas vezes é invalidado, invisibilizado, principalmente silenciado. O luto da perda gestacional e da perda perinatal é um dos mais, assim, difíceis. As pessoas falam isso, mas tava só na gestação, era só 8 semanas, 10 semanas, sei lá quantas semanas, mas o que simboliza para essa mãe, para esse pai, essa criança que infelizmente que não tá só 6 semanas. Não, mas era seu filho, sabe? Então, eu acho que é tão importante a gente poder estudar e falar sobre isso, porque já é difícil para a sociedade lidar com a morte, com o luto de uma pessoa que nasceu, né? Que viveu, que teve uma história ali. Imagina falar de alguém que não nasceu, né? E as pessoas não têm noção do quanto é difícil, do quanto é importante a gente falar fala sobre morte, isso. Não de fala, pessoas que né? estão no leito de morte, parece que não pode falar, que a pessoa não vai morrer. Sim. A pessoa tá ali no leito de morte, idosa, enfim, viveu uma vida maravilhosa, com 100 anos, é difícil falar sobre. Eu acho que é mais por conta dessa dor mesmo, né? Que corrói a gente ali de ficar falando, a gente não de quer ficar olhar. pensando, a gente não quer. Então a gente acaba anulando aquilo pra não ter esse sofrimento. Sim. Mas não tem como a gente invalidar isso. E eu queria saber, assim, na sua visão também, né, de psicanalista, de tudo que você já estudou, queria que você falasse assim, por que você acha que ainda é tão difícil as pessoas falarem? Você acha que é por conta dessa dor mesmo que vai sentir ou não? Eu acho que por isso, e também porque a gente olhar para nossa própria finitude quando a gente fala de morte, né? De entender que todo mundo é finito, todo mundo um dia vai, e a gente não tem certeza. A gente tem certeza que isso vai acontecer um dia, mas quando a gente não sabe. Então, olhar para a sua própria vida com prazo de validade, falar sobre a morte, né? Sim. Porque a vida acontece entre o nascimento e a morte. E a gente tem que honrar, tem que tentar viver da melhor forma possível. Mas pensar que isso vai acabar, eu acho que é muito difícil, né? Eu me lembro de uma situação logo que o Bruno faleceu. Eu fui num aniversário de uma amiguinha do meu filho, para espairecer, para ele também poder viver. E quando a gente chegou, foi na semana seguinte ao falecimento do Bruno. As pessoas vieram cumprimentar e claro que eu fiquei com o olho cheio, né? E aí eu falei, eu mesma caí nessa. Vamos engolir o choro. Por quê? Que é uma coisa que todo mundo fala. E a pessoa que estava me cumprimentando, engole. Porque, sabe... A gente acaba caindo numa armadilha de que não se pode falar. Se a gente fingir que não se pode, a gente não pode vai viver. sofrer. E eu acho que talvez isso cause um desconforto nas pessoas, porque eu vivo mesmo o meu luto, sabe? Eu falo sobre ele, eu sinto.
com a intensidade que eu faço tudo na minha vida, assim. Eu sempre fui essa pessoa intensa. Mas nem todo mundo dá conta. Sim. Tem gente que se afasta. Teve amigas que nunca mais falaram comigo depois que o Bruno faleceu. E aí é mais um luto, né? De relações. Mas surgem pessoas também. E também, às vezes, essas pessoas, elas talvez estão precisando de um tempo para entender como chegar. Às vezes acontece porque, assim, é uma força, é uma coragem que todo mundo tem que ter ali para falar. Ai, será que eu vou falar? Será que eu vou magoar? Eu acho que rola isso. E nesses momentos mais difíceis, ou então até quando você tem um filho mesmo, né, e a sua vida muda, amigos vão embora e amigos chegam. A maternidade em geral, né, gente? É como aquela... Eu li um texto do parquinho, né, que não sei se vocês chegaram, circulou muito um tempo atrás, que é as mães do parquinho, né? Acho que muitas vão embora, mas tá sempre chegando gente, né? E vai ficando, porque os encontros que a vida vai trazendo, né? E como vocês, né, que conseguiram resgatar essa relação que era anterior à maternidade e que agora fez surgir esse projeto, esse espaço de troca. Então a vida vai se reinventando e vai colocando pessoas, colocando situações, né? É muito simbólico isso do parquinho, né? Porque eu sempre trago aqui que eu tenho o privilégio de ter sido mãe junto com grandes amigas que eram amigas de antes da maternidade, mas que eu também fiz muitas amigas depois da maternidade. Pessoas que eu conhecia e que não eram tão amigas se tornaram amigas. Enfim, é muito isso da situação mesmo que traz. Mas eu acho que essa questão da pessoa que vai viver, não vai viver o seu luto, mas vai passar pelo seu luto com você, essa rede de apoio é uma situação muito difícil. Até se você pudesse trazer alguma coisa nesse sentido, do que realmente ajuda uma mãe enlutada. Porque a gente recebe a notícia do falecimento de alguém, a gente vai até o velório. A gente não sabe, não tem nada que a gente possa fazer na nossa cabeça, né, na pessoa que está de fora da situação. O que eu posso fazer por essa pessoa, além de ir lá, dar um abraço e falar, eu sinto muito, se você precisar de alguma coisa, tô aqui. Eu acho que isso é ótimo, poder fazer isso, poder dizer, eu tô aqui. Se você precisar, eu tô aqui, sabe? Se colocar disponível. Porque eu sei que muitas pessoas, às vezes, dizem frases sem a intenção de magoar, mas que acaba magoando. Muito do senso comum. Ai, Deus sabe o que faz. Ai, você vai ter outro filho. A pessoa quer tentar... a dor é dela também. Então, ela quer se aliviar daquela angústia de ver você e acaba falando coisas que, ao invés de ajudar, te colocam num lugar completamente oposto. E, assim, isso eu vivi e ouvi de muitas mães que viveram também passar por isso. Eu acho que o que ajuda mesmo é você poder dizer o quanto você sente, o quanto você tá ali pela pessoa e oferecer talvez até ajuda prática, sabe? De poder fazer, sabe como o puerpério, que muitas pessoas acham que o que tem que fazer é cuidar do bebê. Não, vai fazer alguma coisa para essa mãe poder cuidar do bebê, para essa mãe poder se cuidar, tomar um banho. Então acho que é muito disso, de ser mão, de ser braço, de poder resolver coisas que a pessoa de repente não tem condição de resolver naquele momento. Falo da minha experiência, né? E de se colocar, sabe? Tô aqui. Tem uma chargezinha que uma amiga que também passou por um processo de luto muito difícil me enviou quando eu perdi o Bruno, que é de 2 animaizinhos, eu não lembro se é um elefante ou uma girafa, que alguém passou pelo luto e o outro senta e fica ali sentadinho junto. É só estar junto, sabe? Às vezes é só aquele abraço, né? Sim, mais demorado. Não precisa falar, né? Só estar. E ele já fez estar. muita coisa, assim. É isso, porque já aconteceu tantas vezes também de eu não saber nem o que falar pra pessoa. Mas eu só vou, eu dou um nada abraço, do que a gente você fica fale. ali, ó, a gente a pessoa pensa- precisa. A gente pensa, nada do que eu disser vai vai trazer mudar. a pessoa de volta, vai... Não tem nada a ser feito assim de maneira, né, pra mudar a situação. Então, tentar não piorar a situação, talvez, né? Não deixar a situação mais difícil. Sim. Eu acho que as pessoas talvez tenham uma fantasia de que se elas falarem alguma coisa muito mágica, isso vai curar.
E ninguém tá nesse lugar de curar, é só falar que sente, é só tá ali, sabe? Mas isso é algo cultural, social, que, né? É uma sociedade que não vive a morte, sim. né? A gente não quer viver a morte, o momento da despedida, enfim, principalmente quando envolve um bebê, uma criança, né? Uma situação mais difícil. Sim. Mas eu tava pensando na questão da sua pós, no luto, no quanto a gente sempre fala aqui, né, que tipo, que a gente sempre procura buscar serviço, atendimento, o que seja com outra mãe, né, porque a mãe entende a mãe. E aí você trouxe a questão do luto. Primeiro eu pensei na questão clínica para poder aplicar, mas depois eu comecei a vivenciar, trazer para mim, né. Então eu penso que talvez seja para você também um processo a palavra acho que é cura. Não é que vai chegar no momento, nossa, estou curada, virou a página e isso não aconteceu, não lembro mais disso. Mas eu acho que a cura vai ser, assim como o luto, um processo vitalício para você. Você vai se curando e vivendo o luto, dias mais intensos, dias menos intensos, mas que veio também como parte do processo para transformar a sua vivência, para te dar, talvez pelo seu conhecimento psicanalítico, juntando com esse conhecimento neurológico, talvez, da questão de estudar o luto, né, para entender o que está acontecendo dentro de você de maneira física mesmo, fisiológica, né, do organismo, de como ele reage à dor e tal, para você conseguir ressignificar isso com um pouco mais de clareza ou leveza, talvez, né? Sim. E é tudo, né? Tudo esse processo. O que a gente estava conversando no começo também, né? Porque o que a Dé trouxe, né? Tudo isso com certeza vai ajudar você, né? Tudo isso que você veio estudando agora vai ajudar muitas outras pessoas, muitas outras mães. Você estar aqui também hoje falando sobre, abrindo seu coração, né? Falando sobre todo o seu sentimento assim, vai ajudar muitas outras mães que também estão passando por isso nesse momento. Vai ajudar você nesse processo de cura seu. Então, só agradecer mesmo. Só agradecer, Carol. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente. Mas eu queria que você, antes disso, trouxesse, se vier alguma coisa na sua cabeça, alguma mensagem de esperança e de ressignificação para muitas mães que estão passando por situações parecidas ou iguais, né? Ali. Você tem alguma coisa que você falaria? Tantas coisas, deixa eu pensar. Um ano inteiro de coisas. De vivências. Nossa, é difícil, mas... Principalmente porque a gente sabe, né, que nada que a gente faz vai mas isso daí às vezes traz um acalento, sabe? Aquele aconchego que a pessoa está precisando ouvir nesse momento. Sim. Eu conheci muitas mães que perderam os filhos em condições muito semelhantes à minha, né? Eu participei de um grupo, agora estou dando um tempo também, de mães de crianças cardiopatas, síndrome de Down. Então, mesmo num grupo com vivências tão parecidas, a gente vê que o luto é individual, é para cada um. Então, talvez a minha mensagem seja essa, de a empatia que se tanto fala hoje em dia, não ser assim de falar que entende, mas de respeitar, do respeito, sabe? Ao processo de cada um, a dor de cada um, mesmo que seja parecido, não é igual. Eu tive condições de fazer dessa forma, mas infelizmente tem pessoas que se afundam na depressão, que não conseguem ressignificar. Então eu acho que o respeito ao processo de cada um talvez seja um aprendizado para mim e que para as pessoas prestarem atenção nisso, não sei. Atenção, né? E até o próprio respeito a si mesmo, né? O seu próprio Sim, processo. Se acolher nesse processo. Mas porque eu não tô conseguindo ser desse jeito, mas porque eu não, né? E às vezes é isso, né? Mas porque hoje eu tô feliz? Eu não posso estar feliz. Sabe que eu acho que entra um pouco disso daí também? Aquele medo do julgamento da sociedade. Sim. Porque às vezes você vai postar uma foto sorrindo, daí vai falar, nossa, mas eu tá vou postar bem. sorrindo e as pessoas vão achar que eu tô feliz, que eu já esqueci. Gente, pelo amor de Deus.
Ninguém sabe o que o outro tá passando, Exatamente. ninguém sabe, né, os leões que a pessoa O tá em quanto frente a pessoa tá no lutando pra dia a dia. conseguir estar sorrindo naquele momento. E ainda mais hoje em dia com tudo é postado, né? E a gente geralmente posta Ninguém momentos quer postar felizes, né? momentos Então difíceis, né? é um recorte da vida, né? De qualquer um. Todo mundo passa pelos seus desafios, pelas suas dificuldades. Então é isso que às vezes dá um nó na cabeça. Como que eu posso estar feliz se eu passei por algo tão difícil? Mas eu tenho que encontrar momentos de conseguir ser feliz de novo, porque eu tô aqui, afinal de contas, né? E não é fácil, não que seja fácil pra mim, mas não é assim pra todo mundo. Pra algumas pessoas é mais difícil E conseguir questões de recursos também, né? ela só precisa de condição mais tempo. constitucional também de cada um. Né? Às vezes ela também só precisa de mais tempo. O pra tempo é de chegar. cada um, né? O tempo não é o tempo do relógio, é o tempo interno de cada um, sabe? De passar por isso, de conseguir acomodar essa dor, de conseguir retomar a vida e continuar seguindo, né? Até o dia que o relógio de cada um parar, né? E É isso mesmo. não sei se é uma mensagem, mas Eu acho que são suas aprendizados. palavras são muito acolhedoras, Carol. Você consegue colocar elas de uma forma muito linda, viu? A Carol escreve muito bem. Os textos dela sempre foram muito bons e os textos sobre o assunto, também sobre a história do Bruno, a forma como ela traz na escrita, é muito claro. A forma como você coloca no texto transmite com muita clareza o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que você está pensando. Sim, Sempre foi. lindo. As suas celebrações do seu texto de 40 anos que você postou recentemente. É muito assim, não são textos, né, enormes, longos, às vezes são maiores, mas são textos muito claros. A Carol, ela consegue trazer em palavras, né, escritas. É curioso você falar dessa forma, porque muitas pessoas que elogiam, sem falsa modéstia, falam isso, que conseguem, através do que eu escrevo, se sentir parte ali da história, dos processos que eu descrevo. A pessoa se envolve, né, na história, do jeito que você relata, do jeito que você conta. E é algo que, pra mim, também é terapêutico escrever. Sempre gostei e acho que nessa vivência foi algo que, assim, me fez voltar pra esse lugar, assim. Eu acho que se é uma coisa que te ajuda, tem Por que não? que continuar. E até eu lembro quando a gente começou a conversar sobre você viu, não vi, vai ser bom, vai ser ruim, né, pra você tá à vontade, não tá? Você sempre falou, eu falo muito através da escrita, eu não sei se eu consigo falar falando, né, colocar em palavras, né, com voz. Verbalizando. Mas você consegue também verbalizar, né? Consegui. Com muita clareza, assim, acho que também parte de um processo, muito provavelmente, mas essa clareza traz, não dá pra falar que traz uma leveza, porque não é uma situação leve, mas traz um entendimento pra quem tá ouvindo, pra quem tá acompanhando, acho que traz uma noção maior do que envolve viver, do quanto é importante o respeito externo, do quanto é importante a atenção de quem tá vivendo de fora, como participar desse momento, né, com você, essa questão que você trouxe de, às vezes quer falar uma coisa, então foi muito especial. Você ter vindo, é uma conversa que a gente já vem tendo há um tempo, né, sobre você vir ou não. Eu sempre falei que a gente não queria que você viesse se você não tivesse disposta a falar, né, porque ninguém quer sair contando, né, falando aos quatro ventos sobre o que passou, situações difíceis e tal. Mas quando você passou a escrever sobre, né, o que você viveu com o Bruno no seu Instagram, começou a fazer sentido pra mim esse processo de cura, porque é o que a gente tem que buscar, né? É a cura do que a gente vem passando, a amenização, talvez, do sentimento, né, de dor, daquele peito rasgado. E aí, quando você me chamou e falou, acho que eu tô pronta. Pra mim e pra gente aqui foi uma honra muito grande, assim, de poder ser mais um canal, porque assim, pra além de te dar voz, a gente vai levar abraço e abrigo e colo para tantas outras mães, sabe? Então eu queria só agradecer por você ter vindo e ter aberto seu coração para que a gente fizesse parte desse momento. E eu adorei conhecer a sua história também. E você agora tem uma admiradora pela sua força, verdade, né? Pela sua coragem de enfrentar tudo, de seguir em frente. E é isso, foi muito bom ter você aqui com a gente.
Muito bom sentir essa força da maternidade, que ela vibra mesmo, assim, gigante, porque é uma força mesmo, né, Ká? É a força que você vai continuar tendo para o Bruno, né, para sempre, e para o Gabriel. Então, é lindo de ver, inspirador, tá? Por mais que não é romantizando nunca e dizendo que é leve. Não, é só inspirador mesmo. Obrigada, viu, minha Eu que linda? agradeço vocês. E assim seguimos. Sim, eu lembrei que quando eu tava grávida do Bruno, a gente sempre trocou direct, alguma coisinha comentava, mas eu não sei por que eu resolvi contar pra Déia que o Bruno tinha síndrome de Down. A gente nem era próxima, assim. A Carol é uma pessoa que a gente se conhece há muitos tempo, anos, mas nunca fomos próximas, sei lá, né? uns 25 anos, mas nunca teve uma super amizade. Sempre, oi, tudo bem, oi, tudo bem, oi, tudo bem. E aí, Instagram, né, enfim. E aí eu lembro de quando a gente começou a conversar. E assim, talvez nos planos de Deus, né, no que a gente tem que passar por aqui, eu já contei lá atrás, porque é isso que já estava previsto para acontecer. Eu não sei, né? Sim. Falar sobre isso, de repente ajudar, né, vocês através desse projeto e eu através da minha história, como tantas outras mães que passaram e ainda vão passar por aqui, né, para plantar essa sementinha de coisas boas. A gente tá encarando esse projeto mesmo como um canal de transmissão, literalmente, de amor aqui, né? De amor, de ajuda, e acolhimento. de É isso aí. Uma roda de coisas boas que vai se propagando, né? Sim. Uma rede. A nossa proposta é ser uma grande rede de apoio, ainda que virtual, né? Porque, pra mim, como eu fui meio que a primeira da turma, né, a engravidar, quase que em todas as minhas amigas, eu busquei muito online informação, né? Muito, sempre rede de apoio online, pessoas que me inspiravam. E acho que foi juntando, né? Aí todo mundo tá na internet, gosta e se comunica, e morando fora em outro ritmo, então é sempre na internet que a gente tá. Foi crescendo isso, mas eu acho que a gente não tinha noção, né, do tamanho disso. Era uma coisa, vamos fazer uma coisa despretensiosa, mais, mais descontraída, uma coisa mais até divertido, talvez, né? E ver que tá tomando essa proporção. Séria. É uma proporção séria, uma proporção real de ajuda mesmo, assim, que a gente anda percebendo, assim, várias pessoas mandando e dizendo, tô acompanhando vocês. Tem tido retorno. É um retorno. Eu penso É um retorno que, assim, silencioso ao mesmo tempo, mas assim, ele vem forte, dizendo, vocês foram as únicas pessoas, a única coisa que eu fiz quando eu tava sozinha em casa com meu bebê, por exemplo. Entendeu? É desse retorno que eu falo, do reconhecimento, né, do lugar que isso tá ocupando para algumas pessoas. É para uma pessoa, é para 10 pessoas. A gente não é um canal com 5 mil inscritos, com 1 milhão de inscritos, um dia seremos. A gente tá chegando ali, sabe, em meia dúzia de puérperas, sei lá, em 20 amigas, e uma vai mandando pra outra, e você fala, faz a diferença. Né? Então, mas uma pessoa que a gente consiga tocar, que a gente consiga ajudar, que a gente consiga dar esse apoio, eu acho que já é válido. Já valeu, né? E no começo, era tipo assim, as histórias eram mais leves, eram mais histórias nossas, uma coisa mais pra descontrair mesmo, um acolhimento no sentido de descontração. Tá tomando um rumo. E hoje a gente vê pessoas que passaram por situações como a sua, se sentindo à vontade em vir dividir com a gente pra entregar para outras pessoas que também possam estar passando por situações parecidas, por dores parecidas. Então, é muito assim... É o que eu te falei lá no começo, quando a gente começou a conversar. Carol, eu não quero que você venha forçada, se você não se sentir à vontade. A gente não quer, de maneira alguma, fazer sensacionalismo com histórias, né? Mas é uma honra, assim, poder tá, de certa forma, cruzando esse caminho com você, sabe? Fazendo parte do seu processo e você do nosso. Com certeza. É muito especial. É um episódio maravilhoso. Mais um. Maravilhoso. Mais um. Muito obrigada, Ká. Obrigada a vocês pela troca. Porque foi uma troca, né? É sempre uma troca. E assim... E quando é uma parte tão... A maternidade, ela é tão intensa, né? Em todos os sentidos. Nos sentidos alegres, nos sentidos tristes. É sempre tudo tão intenso. E pra gente é muito, muito especial participar dos momentos intensos da vida de outras mães, assim, sabe? Sejam nos bons e nos ruins.
Então, de novo, muito obrigada por você estar aqui com a Eu gente. agradeço também. Obrigada. E se esse episódio tocou o seu coração, se mexeu com você, curte, comenta, compartilha esse vídeo, porque ajuda na propagação do nosso canal para que mais mães sejam acolhidas, para que mais mães tenham informações e para que a gente consiga continuar fazendo esse projeto para vocês. Com certeza. Segue a gente aí nas redes sociais, segue a Carol também para ver aí todos os textos, as escritas dela, acompanhar também ali junto. Obrigada, pessoal. Até o próximo Até vídeo. mais.